Bom dia, meus amados. Tudo bem com você? Mais uma manhã em que nós nos reunimos aqui para meditar na palavra de Deus, que é a nossa orientação em todos os dias para nós poder prosseguir e caminhar. Tantas vezes eu e você acordamos de manhã e não temos vontade de sair da cama. E então nós convidamos o Espírito Santo a permanecer conosco durante o dia todo, renovando nossas forças, nos injetando ânimo, nos dando coragem para prosseguir, mesmo que o problema esteja difícil. Quando o Espírito Santo habita em nós, tudo muda. A situação se transforma, porque nós começamos a ter esperança de que tudo vai melhorar. O primeiro hábito que você precisa ter ao acordar de manhã, que eu faço todos os dias, eu convido o Espírito Santo a estar comigo em cada passo que eu der, em cada atitude que eu tiver, em cada ação que eu fizer ou palavra que eu pronunciar. Que o Espírito Santo esteja comigo, fortalecendo meus pensamentos, fortalecendo todo o meu ser, minha alma, meu corpo, meu espírito, para que eu possa, sim, encontrar essa força que nós precisamos todos os dias para continuar neste mundo terrível, corrupto, preenchido pelas trevas, mas eu e você somos diferentes. E eu quero ler com vocês a passagem que está em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28. Pega sua Bíblia, acompanhe aí, anota. Durante o devocional tenha um caderninho, anota aquilo que mais te chama a atenção, aquilo que você aprendeu no dia de hoje e medite sobre isso. Tome posse disso para a sua vida. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa palavra é para mim e para você. Hoje em dia estamos vivendo um tempo desafiador. Sim, esse tempo nos convida, nos convoca a falarmos sobre força. Força para caminhar, força para resistir, força para vencer e prevalecer. E a palavra do Senhor também nos diz em Efésios 6, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E nós podemos ver que mais uma vez o Senhor confirma essa palavra para nós em Isaías 41, quando ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Queridos, a vida pode até ser uma jornada desafiadora, cheia de altos e baixos, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de dificuldade. Mas em meio a todas essas circunstâncias, é fácil eu e você perder nossa força interior e sentir-se desanimado. Mas veja que a palavra de Deus nos convida a meditar, a tomar posse das suas promessas, porque ela é uma fonte inesgotável de força e renovação. Quando eu e você nos voltamos para a Bíblia, aqui nós encontramos palavras de encorajamento, palavras de autoridade, palavras de poder e promessas que nos lembram que nós não estamos sozinhos. Assim como em Isaías 41 nos assegura que Deus está conosco em todos os momentos, em todo o caminho, e que Ele é capaz de nos fortalecer, ajudar, sustentar e de nos encaminhar ao projeto que Ele tem para as nossas vidas. E
e você, nessa caminhada, nesse processo rumo ao propósito, quando nós encontramos desafios, nós podemos encontrar conforto nas palavras de Jesus, quando Ele próprio nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Durante tempos em que reinavam os juízes, nós vemos que uma grande seca assolou a cidade de Belém de Judá. E neste lugar nós temos uma figura que mostra que buscou força em Deus em tempos de crise, de assolação, de obstáculos. Ali nós vemos então que muitas famílias da tribo de Efraim tiveram que mudar da região onde eles estavam para fugir desse imenso sofrimento. Muitas pessoas dali, meus irmãos, eles foram para a terra de Moabe, e uma dessas famílias foi a de Elimeleque. Ali nós percebemos que ele era casado com Noemi e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Em Moabe, esses 2 filhos se casaram, um com Orfa, outro com Ruth, mulheres moabitas. Mas no decorrer da história nós vemos que Elimeleque morreu, e um pouco mais adiante Malom e Quilion também. Nós percebemos que Noemi havia fugido da sua terra por causa do sofrimento, mas o sofrimento acompanhou Noemi, que naquele momento, com a morte da sua família, se viu desesperada. E ainda por cima ela tinha 2 viúvas consigo que ela precisava cuidar. Mas ela despediu as meninas para irem embora. Orfa aceitou e voltou para o seu povo, mas Ruth não. Ruth decidiu ficar com a sua sogra. E aí nós começamos a perceber que a vida de Ruth é uma mensagem de esperança, de conforto, de fé para aquela pessoa que hoje se encontra desmotivada. Uma luz lá no final do túnel para quem se encontra numa situação onde aparentemente não há mais soluções. Um momento de alegria para quem sofreu uma grande perda, um refrigério para quem está travando uma dura batalha, um renovo para aquele que reconhece que não tem mais força para reverter essa situação. Seja na tua casa, uma situação que aconteceu com teu esposo, contigo, com teus filhos, com teu ministério, coloca nas mãos de Deus e aprenda, meu irmão, minha irmã, que a vida de Ruth nos ensina que a amargura, a dificuldade é um dos capítulos da vida. Todos passamos por isso, de uma forma ou de outra. E nós percebemos que às vezes a alegria que reina no nosso lar, na nossa vida, se transforma em tristeza. E Noemi significa agradável. Mas depois de passar por todo esse sofrimento, ela diz: eu sou Mara, porque eu estou amarga. Noemi sofria tanto pelo sofrimento de Ruth, que ficou viúva de uma forma tão precoce, sem filhos para consolar. Algumas pessoas acreditam que a vida é um grande parque de diversões, mas não é. A Bíblia não diz: vinde a Jesus e todos os teus problemas encerrarão. Não. Mas a Escritura nos diz que podemos contar com Ele em todos os momentos, até o fim dos tempos. Aleluia. A Escritura Sagrada nos diz: porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar os dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade, nos fala em Eclesiastes. A palavra nos alerta. Precisamos ter conhecimento profundo da palavra para entender cada momento que nós passamos.
E nós devemos encarar os dias maus, os dias de sofrimento, de tristeza, de abalo, com a firmeza de um adulto e não a inocência de uma criança. Enfrentar os dias de sofrimento confiantes em Deus, sim, pois nós sabemos que assim como o sol brilha por cima das tempestades, Deus continua soberano apesar do nosso sofrimento. A Escritura nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A palavra nos diz mais, meus irmãos, eu quero te encorajar nessa manhã. A palavra nos diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a palavra do Senhor, ela vai nos mostrando, nos lembrando que Deus é muito maior que a enfermidade, Deus é muito maior que a crise financeira, e Ele é mais poderoso do que a morte, Ele é muito maior do que qualquer problema, aflição ou desespero que possa estar tomando conta da tua alma agora. Aqui, nessa passagem bíblica, nós vemos que a vida de Ruth nos ensina que algumas amizades nos acompanharão pelo resto das nossas vidas. O sofrimento de Noemi e Ruth só podia ser superado pela fé e amizade entre as duas, uma ajudando a outra. E então nós vemos que essa amizade, que essa ajuda entre as duas foi fundamental para a recuperação delas. Alguns relacionamentos nossos com amigos, irmãos da igreja são tão fortes que só a morte pode separar. Nós vemos que os momentos de sofrimento também trazem as suas vantagens, porque eles trazem nossos verdadeiros amigos para mais próximo de nós. Não é no momento da riqueza, da fartura, que nós reconhecemos nossos verdadeiros amigos, mas no momento da pobreza, da dor, da lágrima e da aflição. Não é na saúde, quando tudo vai muito bem, que reconhecemos nossos amigos, mas na enfermidade, na dor, na lágrima, eles se fazem presente para te ajudar, para te pôr de pé. As pessoas que eu e você precisamos valorizar são aqueles que ficam conosco mesmo quando as coisas vão muito mal. A Escritura Sagrada diz que em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce um irmão. Oh, aleluia! Lembre-se, você não pode viver sozinho, isolado, sofrendo sozinho. Então procure seus melhores amigos, seus irmãos da igreja que você pode ter, e não se esqueça de ser este melhor amigo para eles também. Ajude-os também. Assim, a vida de Ruth ensina que algumas pessoas nos ajudam, eles nos influenciam a abandonar nosso passado de pecado, de fragilidades, e com ela construir um futuro novo. Ruth abandonou seu povo, sua religião, seus falsos deuses para fazer parte do povo que Noemi tinha, e ela escolheu servir ao Deus de Noemi. Oh, glória! A vida de Noemi chamou a atenção de Ruth, porque ela passou a querer, desejar viver assim. E isso Jesus fala para nós. Jesus nos mandou influenciar o próximo, ser sal da terra, ser luz do mundo, ser um testemunho vivo da transformação que Ele fez em nós, mostrar ao próximo o melhor caminho, o caminho de Deus.
Influenciar é mostrar e convencer. Não convencer com as palavras, mas convencer com o nosso exemplo. Oh, glória! Não podemos mostrar um caminho seguro se eu e você não conhecemos esse caminho, se não percorremos esse caminho. Não podemos levar o nosso próximo às águas tranquilas se eu e você não sabemos onde estão estas águas. Diz a Escritura: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, lembre-se, Deus quer usar você para alcançar as almas perdidas. Não pense que você é incapaz. Não deixe o inimigo dizer que você não pode. Apenas confie em Deus. A vida de Ruth nos ensina que as atitudes corretas são recompensadas por Deus. Mesmo no sofrimento, quando eu não me deixo abater e sigo de cabeça erguida, sabendo em quem eu tenho crido, Ele vai honrar a minha vida. Ruth enfrentou a dor, a viuvez, o total desespero diante daquela situação, longe dos seus pais, da sua terra, mas ela permaneceu ali com Noemi e Deus honrou a sua filha. Se Ruth tivesse pensado somente em si e não tivesse se importado com a situação da sogra, que agora estava sozinha, ela não iria para Belém de Judá. E não teria sua vida totalmente mudada pelo Senhor. A melhor maneira, meus irmãos, de demonstrar a nossa fé é através da nossa conduta, do nosso exemplo, do nosso agir no dia a dia. Não só domingo na igreja. Deus vê o quanto eu e você temos sido fiéis a Ele. No trabalho, em casa, no relacionamento com os familiares, nos períodos bons e nos piores momentos. Deus vê se estamos sendo fiéis. Porque Deus prometeu e Ele tem cuidado do seu povo. E quando Ele se levantar, Ele há de destruir o mal e fazer prevalecer a sua paz. E podemos ler mais. Eu posso crer no amanhã, porque diz a palavra, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre toda a terra. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nos lembrar de ser fiel a Deus. Mesmo que neste momento você não receba nada em troca, ou que você ainda não esteja vendo uma transformação extraordinária. Calma, tudo tem um tempo. E a vida de Ruth, ela nos ensina que por mais que sejam escuros os nossos dias, de profunda dor, o último capítulo de nossas histórias nos guarda uma imensa glória, um consolo sobre toda a dor. Queridos, resgate era uma ordem da lei que dava ao membro da família, mesmo que distante, ele precisava resgatar, pagar o direito de posse pelas terras e até casar-se com a viúva do parente, caso não tivesse filhos para manter a descendência. Resgatar as terras de Elimeleque significa também prover sustento, conforto, dividir a herança com Ruth. Deus preparou alguém para resgatar Ruth. Um homem amoroso, muito rico, seu nome era Boaz.
Assim como Boaz fez por Ruth, e esta não poderia fazer nada por si mesma, Deus fez e faz por nós tudo que eu e você não podemos fazer por nós mesmos. Não podemos viver, por isso Ele nos trouxe a vida. Não podemos nos salvar, por isso Ele enviou Jesus para nos salvar. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A palavra diz que Ele faz por você aquilo que você mesmo não pode fazer. E ainda assim, há muitos orgulhosos que acham que podem, com a força do seu braço, com o seu intelecto, com o seu conhecimento, e quando vêm, estão nas mais densas trevas. Jesus te chama. Deus escolhe até as nossas provações, mas nós vamos escolher como vamos reagir diante delas. É confiando no Senhor ou é baixando a cabeça e achando que tudo está perdido? As provações da vida, por mais duras que sejam, elas não servem para nos destruir, mas elas nos servem para nos capacitar e nos mostrar um caminho ainda mais excelente, preparado pelo próprio Pai. Não é por ódio que o ourives introduz o ouro lá no fogo. Não é ódio, mas para torná-lo mais puro, tirar toda a sujeira, tirar tudo aquilo que não presta. E através das provações, Deus quer retirar tudo aquilo que não convém de nós, tudo aquilo que não lhe agrada, e faz crescer as nossas almas. E a melhor maneira, queridos, de nós passarmos pelos momentos de sofrimento da vida é com confiança, crendo realmente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, se hoje você está passando por algum momento difícil nos seus relacionamentos, na família, no trabalho, nas finanças, no ministério, confie em Deus, entregue para Deus, clame a Deus, deixe-o ser o seu consolador, o seu Deus, o seu ajudador. Aleluia! Quando nos encontramos em momentos de fraqueza, nós podemos encontrar força na palavra de Deus e nos lembrarmos das histórias dessas mulheres que enfrentaram grandes desafios, mas foram fortalecidas pela presença de Deus em suas vidas. Quando você sentir que você não está mais conseguindo, que a sua força interior está diminuindo, lembre-se de buscar a palavra de Deus, de buscar a ajuda de Deus. Mas eu te dou um conselho: não deixe chegar neste ponto. Encoraje-se, fortaleça-se todos os dias na palavra. Leia, medite, ore sobre as promessas, sobre os ensinamentos que ela contém. Deixe que as palavras de Deus te renovem tua força interior, renovem o teu ânimo e lhe deem coragem para enfrentar qualquer desafio que possa surgir ali no teu caminho. Que a palavra de Deus realmente seja fonte da tua força e renovação diária, não somente quando a aflição chegar. Lembre-se de que Ele está sempre perto de você, pronto para te ajudar, pronto para te fortalecer, pronto para te sustentar. Então, confie nas promessas de Deus. Permita que a palavra de Deus renove sua força interior, sua esperança e a sua fé a cada dia mais. Medite, pense, tome uma decisão. Deus te abençoe.